Olá, boa tarde, que alegria estar na sua companhia nesta terça-feira. Hoje é dia 21 de junho, você acompanhou o Terço das Santas Chagas ao vivo, direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. E agora eu, Carol Tormena, faço companhia para você neste programa que vai ao ar ao vivo de segunda a sexta-feira aqui pela TV Evangelizar, às 3h30 da tarde é o nosso encontro. E olha que nós estamos em todo o Brasil, são 430 emissoras, mais de 2.170 cidades que recebem nosso sinal e mais de 4 milhões de pessoas pelas redes sociais. Então você também pode acompanhar pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. No programa de hoje nós vamos ajudar você com a sua imunidade. Algo que nos ajuda a ser muito mais saudáveis. A gente vai entender que tipos de alimentos podem fortalecer então a nossa imunidade. E a minha primeira convidada que já está aqui é a Ângela Federal, que é nutricionista e vai dar dicas valiosas para você de todo o Brasil. Também vamos falar sobre direitos ao consumidor, principalmente nessa época em que a gente compra muito online. Vamos entender os nossos direitos e quem traz esse tema para a gente é o Pedro Guimarães, que é advogado. E você também vai conhecer um pouco mais da história de João Turim, que é um escultor bem famoso, e você vai conhecer um pouco mais no nosso programa de hoje. Então fique com a gente que tem muito mais para você, está só começando o programa A Vida em Foco. E olha só, para a gente começar bem esse programa, uma dica de nutricionista, assim, já é maravilhoso pra gente, né? Imagina você aproveitar essa época do ano, principalmente, que tem muita gente que tá aí espirrando, preocupado com a imunidade e nós podemos usar os alimentos, né? Ângela Federal, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E quando a gente fala nesse tema de imunidade, nós sabemos que são vários os fatores que influenciam, né? Mas vamos ficar hoje naquilo que a gente ingere mesmo de nutriente. A gente tem que pensar, me dá assim algum pilar, alguma palavra-chave, alguma coisa que seja bem fácil das pessoas colocarem assim na cabeça, né? O que elas precisam ter em mente para escolher os alimentos certos para aumentar essa imunidade, Ângela? Quando a gente pensa em alimentação, a gente não pode esquecer que é a nossa única fonte de combustível. Então, se o meu corpo começa a dar problemas, ou a imunidade está muito fraca, ou muito baixa, depende de como as pessoas gostam de chamar, eu preciso analisar o meu combustível. Será que eu estou abastecendo a minha imunidade? Será que o suporte nutricional que eu estou dando para o meu corpo é o suficiente para ele combater vírus, bactérias, fungos? Então, seria suporte. Então, eu tenho que pensar num suporte nutricional, ou seja, as minhas escolhas estão sendo suficientes para que o meu organismo esteja bem, para viver o inverno que está chegando hoje, né? Então, assim, ele está preparado para isso? Você falou, por exemplo, a questão do inverno, né? Tudo bem que aqui no sul a gente sofre mais, nordeste não tanto, por exemplo, norte, sudoeste. Mas quando a gente fala nessas variações climáticas, por exemplo, que você citou, isso, de alguma forma, exige que a gente adapte essa alimentação também ou não? Com certeza. É importante, então? Muito. Se você pensa na sazonalidade, você já tem na natureza exatamente o que o nosso corpo precisa. Por isso que a gente fala, por exemplo, as frutas da estação. Isso. Então tem aqueles legumes, verduras que dão mais em um período e em outro, também tem por isso. Sim, observe que as frutas da estação próximas do inverno no inverno são ricas em vitamina C. Então, são alimentos também mais calóricos. Então, porque o nosso organismo precisa de mais energia para manter a temperatura, mas para estar forte, né? Para essa estação que vem pela frente. Então, se a gente combinar a vitamina C com alimentos mais calóricos no inverno, tudo bem. Sim, é bom. Sim, desde que haja um controle sobre isso, né? Se a pessoa, por exemplo, está em sobrepeso ou obesidade, ela tem que fazer um controle calórico. Mas, via de regra, o nosso corpo gasta mais energia no inverno para manter sua temperatura. Ah, e isso acaba fazendo com que ele se desgaste mais também. Isso. Por isso que a gente tem que dar esse combustível. E por isso que a gente sente mais fome. Entendi. Interessante. Ângela, eu vou chamar o Sérgio Júnior, acho que ele está lá no centro de Curitiba, porque eu quero entender, Sérgio, o que as pessoas estão fazendo para aumentar a imunidade delas. Serginho, será que a gente tem essa resposta aí com alguém hoje? Tudo bem com você? Oi, Carol, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Brasil no Vida em Foco. Estou no calçadão da 15, tradicional calçada aí da capital paranaense.
E é difícil falar sobre imunidade nesse Brasil em que vivemos, porque na região sul, agora vou dar um exemplo aqui de Curitiba, de manhã, frio. No horário do almoço, frio ainda, mas agora à tarde 23 graus e o sol saiu. Na região sudeste, a gente viu no começo do mês que esfriou também, no centro-oeste também. Mas e para o pessoal que é lá do nordeste e também do norte? Nós estamos aqui com uma pessoa que mora lá em Manaus. Como que é o nome da senhora, tudo bem? Oi, boa tarde, eu me chamo Kátia Cortez. Kátia, você é lá de Manaus, correto? Correto. Olha, aqui no frio, aqui no sul, nós sofremos muito com o frio, com o calor constante. É de manhã uma coisa, à tarde totalmente outra. E qualquer coisinha nós já corremos para fazer um chá, alguma coisinha, já temos uma caixinha de remédios. Eu queria saber de vocês lá do norte, como que vocês fazem para lidar com isso, para não ficarem gripados, algum tipo de vírus? O panorama da cidade, né, eu acho que não só na nossa cidade, mas em toda a região, o pós-pandemia, trouxe muita coisa diferente para melhor. O chazinho também do capim santo, chá de canela, chá de cidreira, é muito bem-vindo. Vocês conhecerem um pouquinho, o saber de informações, ela sobe aos extremos da temperatura, né? De 40 graus, mas com a sensação térmica de 50. E tem o diferencial também das nossas chuvas, que eles falam a nossa chuva torrencial ali. Mas o que você pega? Você pega a chuva, sobe o mormaço. Então, você tem que cuidar da sua imunidade. Hoje em dia, ingestão, infelizmente, após a pandemia, nós temos a ingestão de vitamina D, né? Mas a alimentação, atividade física hoje é um boom na cidade. Graças a Deus, subiu essa situação de você trabalhar atividade física no parque. A nossa Ponta Negra, que é o calçadão, hoje é o cartão postal, mas é muito bem frequentado. Então, no geral, é isso. As pessoas estão... E a alimentação também você não pode esquecer. O principal. A senhora está aqui há quanto tempo? Em Curitiba? Eu cheguei ontem. Ontem. Calor de quantos graus lá? Meu amigo, apesar de... Estamos saindo do nosso inverno Manaus. É de 40 com a sensação térmica de 50, né? De manhã, a casa aqui ficou em torno de uns 16, 17 graus. Agora 23. Tá sentindo calor? Porque pra gente aqui tá um tempo bom, tá até calor. Então, a Manauara aqui foi pega de surpresa, não é surpresa porque eu sabia. Estudei um pouquinho, estou sabendo que hoje o calendário de vocês é o inverno que está chegando. E eu achei maravilhoso a temperatura de vocês, mas realmente eu vi as pessoas aquecidinhas, eu senti a diferença de 40 graus para chegar, eu cheguei aqui estava 11, né? À noite parece que vai baixando, que eu acho que é como em toda e qualquer região. Mas eu achei maravilhoso, fiquei apaixonada e o clima de vocês é excelente. Com esse solzão, mas vocês andam aqui à vontade, né? Tá bom, então, muito obrigado. Nada. Carol, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Sérgio. Ó, o que ela falou, né? Muito comum lá no norte do país, nordeste, o calor extremo. Isso também é prejudicial para a nossa imunidade, Ângela? Sim, porque o corpo precisa desse suporte também. Não só da hidratação, mas da alimentação mais anti-inflamatória, mais antioxidante, porque acaba produzindo muito radical livre, sabe? Então o organismo acaba entrando num estresse também com esse excesso de calor. Então os dois extremos são, de certa forma, estressantes para o nosso organismo. Sim, com certeza. E tem algum, sei lá, algum tipo de alimento que dá para ser utilizado em qualquer época do ano, em qualquer lugar, que seria, sei lá, se eu posso chamar de coringa, algo que nunca pode nos faltar. Eu sei que tem uma série de elementos, né? O que você diria? Eu gosto muito da ideia do gengibre, sabe? O gengibre é bom. Muito bom. É facilmente Tomei hoje encontrar. chá de gengibre de manhã. Olha só. Acertou em cheio. É fácil de ser encontrado, pode ser utilizado em pó ou mesmo em lasca, né? Se comprar da raiz. É super versátil. Os estudos trazem ele cada vez mais como um coringa para favorecer a nossa imunidade. Olha só. Então ele pode ser utilizado como tempero. Pode colocar na água se está muito calor. Deixa um pedacinho na água, ficar saborizando. Também fica bom, também fica faz bom, efeito. Também faz. E é muito gostoso também, né? Para quem gosta do sabor. Ele acaba dando tem sabor aquele a mais. ardidinho, né? Mas é muito bom, né? Equilibra a quantidade. É. Inclusive, tem uma receita de chá de gengibre, viu, Ângela? A gente vai acompanhar aqui agora. Eu sei que vai gengibre nesse chá, na verdade. Não sei, deve ir mais coisa. Vamos acompanhar aqui comigo, né? Vai lá, produção. O nosso sistema imunológico é muito importante para nos proteger contra vírus e bactérias, né? Então, eu quero ensinar para vocês um chazinho de imunidade feito com laranja, limão, folhinhas de limão, que é super antioxidante e vai nos proteger contra vírus, bactérias e vários agressores. Então, para esse chazinho, o que a gente vai utilizar? Uma laranja, um limão, gengibre, folhinhas de limão
e mel. Ele é super simples de fazer e a gente vai ferver então no bulizinho. Essa laranja, então, a gente vai cortar ao meio e vai espremer ela aqui dentro do bule para estar fazendo o chazinho. A laranja, ela tem uma propriedade antioxidante muito grande, ela é fonte de vitamina C, então é um dos nutrientes fundamentais para o nosso sistema imunológico e ela vai trazer então toda essa proteção contra vírus, bactérias, coronavírus e vários outros agressores também. Depois, esse bagaço da laranja, a gente vai utilizar aqui dentro do chazinho também para ferver junto e liberar mais algumas atividades antioxidantes. Agora, então, nós vamos espremer o limão. O limão, ele é somente espremido mesmo, então a gente vai espremer aqui dentro para ferver junto com a laranja. Agora vamos então utilizar uma fatia de gengibre. O gengibre, além de toda a propriedade antioxidante dele, anti-inflamatória, ele é uma fonte de zinco, que faz parte então dos nutrientes importantes para o nosso sistema imunológico. Umas 4 folhinhas de limão, também vai dentro do nosso chazinho. E uma colherzinha de mel. Colocaremos então o bagaço da laranja junto para ferver e você vai ferver esse chazinho por 1 minuto. Antes de começar a ferver o chazinho, eu vou retirar as sementinhas da laranja para não deixar ficar amargo o chá, tá? As sementinhas não precisam estar presentes. A gente vai deixar somente a casca da laranja e as folhinhas de limão aqui dentro. Então tudo que for de sementinha, a gente retira. Prontinho, passados 1 minuto da fervura do chazinho, a gente vai desligar. Nós vamos coar esse chazinho e servir. O ideal é que esse chazinho ele seja tomado bem quentinho e próximo do horário de dormir, que dessa forma a gente vai conseguir preservar mais as propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antivirais também. Prontinho, basta você tomar ele quentinho que você vai preservar então todas as propriedades antioxidantes. Interessante, muito parecido com o chá que eu fiz, mas eu não acrescentei a laranja, não foi tanto limão assim, e eu vi que ela tirou a casca do gengibre. Não, é recomendado isso? Ou faz mal comer a casca do gengibre? Como que é? Não, não faz mal. Não faz mal? Não faz mal. Foi uma escolha dela que ela fez ali, mas não teria problema nenhum. Sim. E interessante também o horário, né? A gente tem alguns alimentos que é melhor que a gente consuma em determinados horários para a imunidade, isso ou não? Sim. Por exemplo, se você utiliza algum shot de imunidade, onde você concentra alguns elementos de princípios ativos bem potentes, assim, é legal tomar de manhã em jejum, por exemplo. Que daí você tem durante o dia aquele processo acontecendo no teu organismo, né? Como ela está trazendo essa proposta desse chá à noite também, da mesma forma, durante o tempo de repouso, ele consegue ir abastecendo o organismo também. Interessante, né? E a ideia é que a gente esteja, claro, aliando isso a um hábito de vida, né? Não é só nos momentos em que vai gripar, entra uma frente fria, entra um frio. É direto, né? Mas é que daí, a hora que tem uma ameaça externa, a gente acaba cuidando mais também, né, Ângela? É uma construção, né? Todos os hábitos alimentares devem estar pautados numa refeição mais saudável, né? Porque é esse contexto que vai criar a imunidade, não é esse um chá, um shot que vai fazer, né? Então é um processo que precisa ser preservado. Para a gente finalizar, tem algum tipo de alimento que deveria ser evitado porque acaba prejudicando essa imunidade? E com relação à ingestão de água também queria que você comentasse. Alimentos ultraprocessados por si só, eles têm uma propensão a prejudicar a absorção nutricional. Então, muitas vezes, eles acabam atuando como antinutrientes. Então, muitas pessoas acabam tendo uma alimentação praticamente ultraprocessada. Então, poucos elementos naturais. Então, acaba
prejudicando bastante a imunidade. Já com relação à hidratação, da mesma forma, precisa ter um organismo hidratado. No frio, as pessoas têm mais dificuldade. Tem. Mas então, é importante, inclusive para a imunidade? Inclusive para a imunidade, porque ele é um regulador do nosso organismo. Então, o nosso corpo ele precisa dessa hidratação. Então, chás podem ser uma alternativa, mas a água é insubstituível. Interessante. Essa é uma boa dica, né? Ângela, estou com os seus contatos aparecendo ali para todo mundo. Agradeço a tua presença. Você está principalmente no Instagram, né? Tô. Então, ela vai aparecer para o pessoal ali. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada. Agora, quem tem o recado para você é a Poliana. Olá, Poliana. Olá, Carol. Boa tarde. Uma excelente tarde para você de casa. Presta atenção porque a Top One traz para você a oportunidade de você cuidar da sua saúde, dar um chega pra lá nas dores e ainda aproveitar o maior desconto dos últimos tempos. É isso mesmo que você está ouvindo. A gente separou preço de custo para você que ligar a partir de agora. Então não perde mais tempo, já anota o telefone e liga pra gente já no 0800 010 5010. Porque a gente quer ajudar você a viver com mais qualidade de vida, dando um chega pra lá nas dores que estão te incomodando e literalmente tirando o seu sono. É aquela dor nas costas, é dor na coluna, na lombar, dói quando levanta da cama, dói quando senta no sofá, é dor para quando você se movimenta, você não sabe mais dizer, ô Poli, não sei dizer se dói minha articulação, se dói meu músculo, só sei, menina, que tá doendo tudo. A gente entende isso. E o que é que a Top One fez? Buscou na natureza algo que vai trazer para você esse alívio. Sabe por quê? Cloreto de magnésio e sucupira fazem desse produto, desse tratamento, ser um poderoso anti-inflamatório natural, agir no foco da dor. Porque se você já sofre com artrite, artrose, dores reumáticas, muitas vezes a dor vem da inflamação. E aí o que acontece? Incha o local, fica com febre, gera aquele vermelhidão. E o tratamento aqui hoje é completo. Para você que liga agora no 0800 010 5010, você adquire o cloreto de magnésio com sucupira que vai agir de dentro para fora, combatendo e eliminando a dor local e a dor que é gerada pela inflamação, vai trazer o alívio para você. Quer viver sem dores? Faça uso diariamente de cloreto de magnésio com sucupira. E aí, para fechar com chave de ouro, a gente ainda entrega para você de presente a pomada milagrosa. E ela ajuda você nas dores locais. É tão simples, gente. O cloreto de magnésio com sucupira são apenas 2 cápsulazinhas por dia. Você vai tomar as 2 cápsulas, ele entra direto na corrente sanguínea e começa a trazer o alívio analgésico e anti-inflamatório que você está buscando. O melhor de tudo é, o preço de custo é desconto de até 80%. Você não está ouvindo errado, não. É isso mesmo que você está ouvindo agora. Ligou no 0800 010 5010, descontos de até 80%. Pagou no cartão, a gente parcela para você em até 12 vezes sem juros. Tá sem limite no cartão, dona Maria? Não se preocupa, porque a gente vai liberar boleto bancário até 6 parcelinhas para você. Vai levar a pomada milagrosa, mais um presente surpresa que está esperando as 30 primeiras ligações no call center e esse lindo conjunto banhado a ouro é presente especial para quem ligar e adquirir hoje o cloreto de magnésio com sucupira da Top One. Então eu convido você, pela última vez, a anotar o telefone e ligar para a gente agora e aproveitar descontaço de 80% e os 3 super presentes para você. 0800 010 5010. É com você, Carol. Vamos para o nosso intervalo. Na volta, o assunto é direitos ao consumidor. Vamos entender o que a gente precisa estar atento quando a gente faz as nossas compras, sejam elas presenciais ou online. Eu volto já. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta terça-feira e eu já vou caminhando aqui para falar com o nosso segundo convidado, porque o tema agora é direito ao consumidor. Então eu vou receber aqui o doutor Pedro Guimarães, que é advogado. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente tem muitas perguntas no sentido de direito ao consumidor, doutor Pedro. Mas eu quero começar já chamando o Sérgio Júnior, que está lá no centro de Curitiba, porque eu quero entender das pessoas que estão ali ao vivo com a gente, o que elas têm de dúvida com relação ao consumo, né? A gente tem muita dúvida. Serginho, você já está pronto aí com a gente? Eu quero pergunta do povo aí, meu filho. Vamos lá. Oi, Carol, tudo bem? É um baita pepino, né? Essa questão do direito do consumidor.
Porque a gente até conversou com algumas pessoas aqui, mas elas estão com muita pressa no centro de Curitiba, principalmente sobre garantia. Elas têm muito problema na hora de comprar um produto e depois deu algum problema, aí por mais que não tenha a garantia, a gente vai saber daqui a pouquinho aí do advogado, né, se o consumidor ele tem mesmo direito à garantia e também da propaganda enganosa. Outro detalhe também que as pessoas elas têm muita dúvida e elas não sabem como recorrer a isso, porque às vezes tem um preço na etiqueta, mas na hora que chega no caixa é outro. Nós conseguimos aqui um senhor, queria conversar com o senhor. O senhor já teve algum problema referente ao direito do consumidor? Sim, teve que buscar? Sim. O que aconteceu? Aconteceu, por exemplo, em relação à faculdade da minha filha. Nós pagamos a mensalidade e eles não davam acesso a ela por 2 meses. Então aí a gente acabou tendo que recorrer ao PROCON para fazer a queixa e tivemos que cancelar a matrícula dela, né, na faculdade. Ela perdeu um semestre por conta disso. Quanto tempo durou isso? Isso durou, por exemplo, 2 meses, né? A gente deu uma entrada, mas acabamos não dando continuidade no processo. E esse é um dos problemas, às vezes. Que o processo é bem lento e as pessoas acabam desanimando de dar continuidade ao processo da queixa, né? Uma também a falta, né, de conhecimento, de buscar, mas também por essa burocracia, podemos chamar assim, porque demora um período, isso? Sim, é sempre um processo que tem que ser montado, né? Você faz a queixa, aí vai chamar a pessoa, aí você tem que apresentar os documentos, toda aquela gama de informações, e isso às vezes acaba ficando moroso o processo, né? E isso acaba prejudicando e retardando assim, e até desanimando o cliente a buscar seus direitos. Como que é o nome do senhor? Rubens. Muito obrigado, senhor Rubens. Obrigado. Carol, aí é uma situação que a gente acabou de escutar do senhor Rubens, da questão da faculdade da filha dele. Como ele até comentou, né? Às vezes demora um pouco, às vezes também a falta de conhecimento. E nós queremos saber aí do estúdio como que faz para tomar, né, partido, tomar sequência num caso como esse. Se demora mesmo, se tem como agir mais rápido. É com você aí, Carol. Obrigada, viu, Serginho? Esse é um desafio, né, doutor Pedro? Porque eu fico pensando ali, nesse caso específico, é um serviço, é educação, né? Não sei se tem alguma regra específica para esse tipo de consumo. Mas existe algo, então, que a pessoa possa fazer para que ela não perca? Igual no caso ali do Rubens, ele simplesmente perdeu o semestre pela demora. Existe alguma coisa que a pessoa possa fazer em casos parecidos? Claro, existe sim. Como o Sr. Rubens falou ali, a primeira parte que ele tentou foi procurar o PROCON, que é um órgão administrativo que ele pode chamar esse fornecedor de serviço para conversar, inclusive fazer uma audiência de conciliação ali dentro e tentar resolver isso de uma maneira voluntária, né? Porque o PROCON, enquanto órgão administrativo, ele não é justiça, veja bem. Então, ele não tem aquele poder de obrigar... Ele é só um canal para iniciar. Eventualmente, o PROCON, enquanto órgão administrativo, ele pode emitir uma multa. Mas é importante que se diga que isso não vai ser, às vezes, em tempo, né? Isso vai ter que ter todo um processo ali dentro. Mas ele poderia procurar a justiça. E nessa busca pela justiça, existe a possibilidade de ele fazer um pedido antecipado, né, com a liminar. Então, para ele conseguir ter acesso ao efeito de uma sentença anteriormente daquele processo inteiro. Então, ele poderia tentar isso para tentar, eventualmente, salvar esse semestre. Né? Porque a gente sabe que, eventualmente, existe muita emergência para uma ação. Né? Por exemplo, questões de plano de saúde, esse é um exemplo disso. Fala, né? de novo o nome que ele teria que ter ativado ali? Ele faria uma tutela antecipada, né? Tutela antecipada? Isso, ele pede uma tutela de urgência. Isso é o termo jurídico, né? Mas é porque às vezes falta esse argumento na hora de entrar com o pedido, Claro, né? Exato. Então ele pede isso e daí eles antecipam alguns efeitos. Então, por exemplo, se a pessoa ela precisa de uma vaga no hospital e ela não consegue, ele com o plano de saúde, entra com essa tutela, exato. Entendi. E você antecipa, embora o processo seja demorado, ele vai correr, mas... Ele continua correndo e você já começa a ter o benefício ali. Já começa a ter o benefício, exato. Interessante. Bom, então deixa eu já colocar a primeira pergunta, porque isso foi tirado da dúvida do nosso público. Vamos colocar ali na tela, produção. Vamos com relação ao nome. O nome deve ser limpo até 5 dias após o pagamento de uma dívida?
Correto. Isso é um direito. Isso é um direito que é bastante claro, inclusive as empresas de proteção ao crédito, como Serasa, enfim, essas famosas, elas têm conhecimento desse dado. Então, quando você vai ter o nome sujo, entre aspas, né, é preciso ter dado uma notificação e esse prazo de 5 dias conta a partir do pagamento. Veja, então, se eu paguei hoje, conta esses 5 dias. Então, independente se é um boleto, por exemplo, que vai levar 3 dias para ser reconhecido o pagamento, já começa a partir do dia 0 ali. Exato. Porque a empresa ela tem meios de saber que você não pagou, então ela também tem meios de saber que você pagou. Certo. A coisa funciona dos dois lados. Interessante. Vamos para mais uma pergunta, então. O fornecedor deve responder por defeitos de fabricação, até mesmo fora do período de garantia. E aqui, não sei se cabe a gente falar isso, mas quando a gente fala em compra presencial ou compra online, a garantia ela é a mesma? Ou muda alguma coisa? Porque, por exemplo, no online, você tem aquele direito de arrependimento, né, da compra, que não tem a ver com a garantia, ou tem? Tem alguma relação? Não, na realidade não tem. Não tem. O que acontece é o seguinte, a gente tem 2 formas de garantia. A gente tem uma garantia contratual e uma garantia legal. O que hoje o Código de Defesa do Consumidor diz? A garantia de bens não duráveis, né, então são aqueles bens que eles... Se perdem com o tempo, você consome eles, por exemplo, ela é de 30 dias. E bens duráveis, então, qualquer outro bem, uma cadeira, um celular, uma casa, um carro, enfim, né? Elas têm uma garantia de 90 dias. Essa é uma garantia legal. Mas existem, por exemplo, alguns fornecedores que dão uma garantia de 1 ano, de 2 anos, aquelas garantias estendidas. Sim. Então, você tem essas garantias, elas terminam... Que é um serviço, na verdade, né? Um serviço a mais? Da garantia estendida, sim, pode ser considerada dessa maneira. Mas assim, a garantia legal, ela vai ser após esse período. Mas ainda assim, depois desses 90 dias, ele pode ter direito a essa garantia sim. Por quê? Porque quando você tem e compra um celular, por exemplo, ele tem uma expectativa de tempo de vida. Você não compra um celular para ele usar ele durante 90 dias, correto? Certo. Então, se ele vai lá e depois de 6 meses ele apresenta um problema, supõe-se, né, que existe um problema de fabricação nesse celular. Então, que era um problema que ele já existia, que ele não se manifestou durante esse período. Então, ele é um vício de difícil constatação, ou que a gente chama de vício oculto, né? Então, a partir do momento que ele percebe que esse celular deu problema, ele poderia, sim, procurar a empresa e, em caso negativo, o PROCON ou mesmo a Justiça. Interessante. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa... Pelo número aí de 30, 90 dias, deixa de ir atrás de uma garantia, né? Exato. Interessante. Próxima pergunta é: você pode suspender serviços sem custo? Pode sim também. Isso, um exemplo muito claro e muito regulamentado disso é o serviço de telefonia. Né? A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela permite isso já também dentro de editais próprios ali, que você peça a suspensão de até uma vez por ano de um período de 120 dias. Isso é muito útil, por exemplo, se você vai fazer uma viagem. E você não vai utilizar aquele serviço. Então, você pode pedir essa suspensão de até 120 uma vez por ano. Entendi. Interessante. Acho que o Sérgio tem mais perguntas lá da 15 de novembro em Curitiba. Sérgio, tem mais alguma pergunta aí das ruas? Olha, eu tenho sim, Carol. A Melissa está aqui com a gente. Ela, numa primeira conversa, ela falou que teve um caso numa compra na internet. Conta pra gente o que aconteceu, Melissa. Então, eu sou bem ansiosa, então quando eu realizo uma compra, eu gosto que tenha uma data, né, esperada, por exemplo, 30 dias, que é o normal que chega, mas essa compra não chegou. Então eu pedi reembolso, porém eu não pesquisei porque demorou, o que aconteceu. Eu imediatamente pedi já o reembolso. Houve esse reembolso? Houve o reembolso em 2 dias, mais ou menos. Foi bem rápido até, mas não sei se talvez foi pelo aplicativo, porque acredito que tem outras empresas também que demoram muito ou às vezes nem faz o reembolso. Então a gente acaba denunciando e fazendo outras coisas também. Casos dos próprios amigos, até familiares que já passaram por isso? Já aconteceu do meu pai mesmo realizar uma compra e não chegar a mesma coisa, o produto não ser o que ele solicitou, e também já chegou que ele comprou de um valor e depois o banco descontou outro. Então já aconteceu bastante isso. Muito obrigado, Melissa. Carol, a gente fica se questionando
como resolver uma situação dessa. Sim, com certeza, Sérgio. E isso é interessante, porque a compra ela foi feita, mas a pessoa, se ela ainda não recebeu o produto, ela tem direito sobre algum reembolso? Se ela não está conseguindo rastrear, às vezes acontece, né? Principalmente, às vezes, alguma importação, compra internacional, acontece, né? Acontece bastante, na realidade. E, sobretudo, agora, com a pandemia, aconteceu bastante também, porque a logística ficou mais difícil. O que acontece? O prazo de entrega, ele é uma garantia que o fornecedor dá para você comprar com ele. Porque você tem uma série de ofertas ali de vários fornecedores. Eu escolho um, às vezes pelo menor prazo de entrega. Às vezes pelo prazo. Exato. Então, ele tem que se comprometer com isso. A não entrega dentro do prazo, claro, existem situações que podem ser justificadas ali, mas a responsabilidade é inteiramente do fornecedor. Então, você poderia, sim, pleitear junto a ele o cancelamento da compra depois de escoar do prazo, como no caso que a gente viu agora na TV. Independente se ele recebeu ou não o produto. Então, independente ele recebeu, porque depois do recebimento, por ser uma compra feita online, você poderia ter aquele prazo de direito a arrependimento de 7 dias a partir do recebimento. Do recebimento. São 7 dias a partir do recebimento. A partir do recebimento. Certo. Né? Mas, então, nesse caso, sim, poderia se pleitear. E aquela coisa, sempre se pede diretamente com o fornecedor, não funcionando, você pode procurar o PROCON ou a Justiça. A gente sempre indica antes o PROCON, porque o PROCON do Paraná ele é muito bom, o órgão funciona bastante bem. E ele Mas no Brasil inteiro, não sei se funciona igual, né? Bom, isso é verdade, isso é verdade. Mas, assim, de modo geral, nossa experiência com o PROCONs é bastante boa. É bastante boa. Agora, você mencionou essa questão do arrependimento. Tem alguma mudança com relação ao direito do consumidor para as compras que são feitas em lojas físicas? Porque isso é uma desvantagem, vamos dizer, competitiva. Porque entre você poder se arrepender de um produto que você não tá, porque você não está vendo, e de um que você está vendo que também pode se arrepender, tem alguma coisa que você acredita que vai mudar nesse sentido ou não? Olha, possivelmente, porque existem alguns produtos que são possíveis de você avaliar ele em lojas físicas quanto na virtual. Né? Então, a lógica do direito ao arrependimento é que eu não vi o produto, a gente parte desse pressuposto. Mas alguns produtos eles podem estar disponíveis ou feita a compra, por exemplo, dentro da internet retirada numa loja física. Existem algumas situações onde é negativa que ela pode aparecer sim. Interessante. Vamos colocar mais perguntas ali na tela, então, para o Dr. Pedro. Passagens de ônibus de viagem. Tem validade de quanto tempo? É 1 ano mesmo? É 1 ano. Hoje, por decisão do STJ, a gente já tem isso bastante sentado, de 1 ano. Embora isso está sendo questionado, inclusive, aqui no estado do Paraná, né, por parte das passagens de ônibus, né? Então, isso está em julgamento, está sendo debate, mas até agora, no presente tem momento, 1 ano para usar. Ela tem 1 ano para usar. Legal. Mais uma pergunta, então. Se o consumidor desistir de um curso, ele tem direito a receber o valor das mensalidades pagas anteriormente? Tem direito, sim. E esse é um caso que é bastante interessante, porque no contrato, normalmente, vai constar que ele não tem. Geralmente consta que não tem, que você está vinculado àquele prazo, sei lá, de 12 meses, por exemplo. De 12 meses. Exato, mas ele não é porque está no contrato que é válido. Veja, né? É interessante que a gente diga que o direito do consumidor, ele assume que o consumidor ele é vulnerável nessas relações. Então, ele é mais fraco, então ele tem uma série de vantagens ali. E o artigo 39, ele coloca e ele veda práticas abusivas. Uma dessas práticas é essa, porque você não tem como você pagar por algo que você não vai usufruir no futuro, que você tá... Mesmo que você tenha feito algumas mensalidades, alguma coisa, mesmo assim? Você vai pagar sempre proporcional naquilo que você já utilizou. Entendi. Então, se você cursou 3 meses, você vai pagar 3 meses e não os 12. E não os 12. Porque a retenção disso pode ser considerado cláusula abusiva, uma prática abusiva por parte do fornecedor. Interessante. Mais uma pergunta, então, para você aí em casa. Toda loja deve expor preços e informações dos produtos? Aqui eu quero chamar atenção para a internet, né? Porque às vezes, com a internet, a gente não tem exposto ali de forma clara, transparente o preço, nem todas as lojas. E às vezes até no anúncio tem preço inbox. Como que funciona essas questões? Então, essa é uma questão que é bastante interessante também. O direito de informação é um direito do consumidor, que está lá no Código de Defesa do Consumidor, então é preciso que ele tenha, claro, o preço e as informações desse produto, né? Não pode ter um vício de informação, que é você ter ali um detalhe, uma letra miúda que você não sabia na hora que você foi comprar o produto. Quando a gente vê isso dentro da internet, claro que da internet é mais difícil a fiscalização. Sim, mais difícil. Né? Então, essa é uma coisa que realmente pode complicar. Mas o interessante é que em alguns casos, né, que você vai estar ali do inbox, quem está vendendo é uma pessoa física. Então, nesses casos que é uma pessoa física, não necessariamente você vai ter
a aplicação do Código de Direito do Defesa do Consumidor. Ah, só se for uma empresa, um CNPJ. Na realidade, o Código diz que pessoas físicas podem ser fornecedores, contanto que elas façam aquela venda de maneira profissional, né? E recorrente dentro do mercado do consumo. Então, por exemplo, um jardineiro, né, que oferece um serviço, ele é uma pessoa física e ele faz isso recorrentemente, ele é um profissional. Né? Agora, se eu for vender um celular e eu sou advogado, eu não vendo celulares, não é meu ofício. Não é o teu ofício, entendi. Né? Então, ali não se aplica a regra. Algumas regras do Código de Defesa do Consumidor vão ser afastadas ali dentro. Você vai aplicar o Código Civil, que são as regras gerais. Mas é complicado, mas daí quem está vendendo dentro de e-commerce? Aí quem vai responder é o e-commerce, não? Ele responde sim, porque daí ele faz parte dessa relação, né? Ah, daí quem responde, quem é o responsável legal, é sempre o e-commerce, não as pessoas físicas que estão lá dentro vendendo. Exato, né? E aí é uma liberalidade do consumidor também entrar contra o e-commerce ou contra o vendedor, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que todos são solidários nessa relação. Então eu posso entrar contra um contra o outro, né? Entendi. Aí, eventualmente é mais fácil você entrar contra a plataforma, o CNPJ, exato. Interessante. Muito bem, muito boa a nossa conversa. Dr. Pedro está no Instagram, né? Martinelli Guimarães. Agradeço a tua presença aqui hoje, tá? Agradeço também, muito obrigado. Nossa conversa. Obrigada. Obrigado. Vamos para o recado agora da Peregrina Brasil, nossa parceira aqui da TV Evangelizar, que ajuda você a peregrinar em 2022. Acompanhe. Eu quero dizer a você que se tem o sonho de estar nos lugares em que Jesus viveu, já imaginou mergulhar na vida dos santos, trilhando os mesmos caminhos onde eles passaram? Ou estar nos locais que nos ajudam a conhecer melhor a nossa fé católica? E se eu te disser que esse sonho pode ser realizado? Sim, a nossa missão é realizar o seu sonho, em conhecer esses locais, onde Jesus nasceu, viveu, cresceu, passou pela Via Dolorosa e chegou à ressurreição. Além de conhecer todos os lugares santos, que inclui um mundo de possibilidades. Nossos roteiros são planejados com todo o cuidado e atenção aos detalhes do Evangelho, para que você possa viver a experiência de entrar na vida de Jesus e da Igreja. É o Evangelho diante dos seus olhos. As nossas peregrinações já incluem tudo. Os voos internacionais, a pensão completa, café da manhã, almoço e jantar, seguro viagem, ônibus privativo de luxo e os guias que falam em português. Você, que é padre ou fundador de comunidade e está acompanhando a nossa programação, saiba que a Peregrina Brasil e a TV Evangelizar podem proporcionar o melhor para você formar o seu grupo. Basta ligar ou mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 11 2942 8332. Afinal, peregrinar também é evangelizar. E evangelizar é preciso. TV Evangelizar e Peregrina Brasil. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Então corre mandar o seu WhatsApp para Peregrina Brasil para pegar mais informações e se programar. Enquanto isso, a gente vai para um intervalo rapidinho. Na volta você vai conhecer um artista, um escultor paranaense, mas que é mundialmente conhecido, João Turim. Eu volto já. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta terça-feira. Já estamos no dia 21 de junho. Metade do ano já se passou, né? Agradeço a tua companhia. Não sei o que você tem feito até então com a tua vida espiritual, mas eu tenho algo aqui hoje que eu tenho certeza que vai te ajudar. A partir de agora, mas já é pensando no ano que vem, tá? Porque a gente tá com pré-venda do Diário Espiritual 2023, né, Ana? Tudo bem? Tudo bem, Carol. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, porque quando você vem aqui, eu sei que tem notícia boa para quem está nos acompanhando. Hoje, 21 de junho, certo? Exatamente. Sempre trazendo novidade fresquinha para vocês, né? O que a gente tem? Então fala aí pra gente. Temos a nossa pré-venda do Diário Espiritual 2023, com o tema de Jesus das Santas Chagas e a Partilha do Amor. Ficou lindo, né? Ficou. Muito bonito. Cada mês tem uma passagem bíblica contando como Jesus compartilhou esse amor conosco, né? Então, pré-lançamento, condições especiais no nosso site, com preço especial. Né? E para quem comprar na pré-venda agora, essa linda cartela de adesivos também. Ó. Então, para quem comprar de hoje até dia 30 de junho. Até dia 30, final do mês, para que a gente já comece a se programar a partir deste ano. Porque eu sou a favor de que a gente pense um pouco à frente, sabe? Então, a gente está aqui, metade do ano. Mas você já está ali aproveitando a pré-venda para o teu Diário Espiritual 2023. É assim que a gente
que a gente tem que fazer, né? A gente já tem que dar um passo antes, né, Ana? Com certeza. E o diário é muito bacana para você organizar a sua vida pessoal, com a vida litúrgica, com a vida espiritual. Então é bem bacana mesmo. E você sabe como que eu uso? Eu sou muito de escrever, né? Sou muito de... Nossa, tem uma ideia ali, começa a escrever, parece que vem mais ideias. Eu uso muito, sabe? E aproveitar para fazer a leitura do dia, do evangelho do dia. Faz o evangelho, que também tem esse hábito, porque daí você já pede o discernimento do teu dia, entendeu? No teu diário. Eu acho muito bom esse hábito de diário espiritual. Convido todos, então, a aproveitar a nossa pré-venda no site Produtos que Evangelizam. E com todas as revendedoras do Brasil. Para você e também nas revendedoras de porta em porta. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Carol. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Obrigada. Obrigada. Vamos agora conhecer um pouco mais desse escultor, que ele é aqui do Paraná, mas ele se destacou no mundo inteiro. Tá renomado esse homem, João Turim. Vamos conhecer um pouco mais da história dele? Acompanhe. Pelas mãos dele, o Paraná se tornou conhecido no mundo todo. João Zanin Turim é considerado o precursor da escultura no estado. Nasceu em Morretes, no litoral paranaense. Veio para Curitiba ainda criança, quando já demonstrava talento. João Turim foi um escultor, ele foi um artista multifacetado, na verdade, se destacou através da escultura, mas ele também pintava quadros, se envolveu em outras áreas artísticas também. Em quase 50 anos de carreira, João Turim deixou mais de 400 obras, com destaque para a representação de animais, a temática indígena e os símbolos paranaenses. Uma parte desse legado está em Curitiba, num memorial construído em homenagem ao artista falecido em 1949. O resgate, na verdade, da obra do João Turim começou em 2013, porque a maioria das obras que ele deixou, na verdade, foram originais em gesso, não tinham sido fundidas, pois esse processo era um processo caro. E na época existia ainda mais dificuldades, além do preço. Uma das obras que mais se destacam aqui no memorial, sem dúvida, é essa, a Pietà, uma representação da Virgem Maria e Jesus Cristo, feita por Turim em 1917 na França. Uma obra que foi dada como perdida por 70 anos, até ser encontrada e reproduzida aqui no Brasil. Ela é uma obra de 1917, foi feita em homenagem aos combatentes da Primeira Guerra e estava numa igreja, a igreja de Saint-Martin, na França, na região da Baixa Normandia. E durante a Segunda Guerra, a cidade foi fortemente bombardeada e acreditava-se que a igreja foi parcialmente destruída e acreditava-se que a obra havia sido perdida. Aí, então, iniciou-se um contato com várias prefeituras e governos daquela região que conseguiram localizar e informaram que havia, sim, lá uma obra assinada por Zé Turim, que é o sobrenome do meio dele, Zanin. Então, foi mobilizada toda uma equipe liderada pelo Elvo Damo, que é o escultor responsável e foi responsável por todo esse resgate da obra do Turim. E aí foi possível fazer o molde e voltar com ela para o Brasil para então fundi-la em bronze. O trabalho se desenvolveu na forma de fazer um negativo, um molde, que nós usamos silicone para pegar todos os detalhes e tivemos que tomar um cuidado extremo para não haver prejuízo físico com a escultura do João Turim, que era em pedra, numa pedra relativamente frágil. Então houve uma atenção muito especial. Essa obra levou aproximadamente uns 6 meses para ser realizada. A trajetória de João Turim é um exemplo de superação, como ele mesmo expressou. Não realizei tudo o que desejava, o meu sonho de artista. Era grande demais para as minhas forças e pelas pedras que encontrei no caminho. Fiz o que pude com os meios que tive. Uma reflexão humilde diante da grandiosidade da obra que ele deixou. Esse espaço, ele é multiplicador. Ele é capaz de trazer novas memórias e divulgar ainda mais, porque tem muita gente que não conhece João Turim. Então, a partir daqui, pode conhecer um pouco mais e, quem sabe, se apaixonar por essa obra que ele deixou.
como é bom poder conhecer um pouco mais, né? E lembrando que fica para você no YouTube, então você pode compartilhar com quem você quiser, pode curtir, pode deixar seu comentário e pode voltar aqui comigo amanhã também, às 3h30 da tarde, que eu estarei aqui te esperando. Amanhã a gente vai falar de 2 problemas que eu tenho escutado muito ultimamente, viu? Criança doente nessa época do ano, vamos te ajudar com isso. E também, o que mais? Qual que era o segundo assunto de amanhã mesmo? Substituir os alimentos que estão caros. É isso aí, ó, bolso. O povo fala, tá caro. Então amanhã você vem aqui comigo pra gente falar sobre isso, tá? Então fique com Deus, continue na nossa programação e até amanhã. Beijo pra você. TV Evangelizar, a família em primeiro lugar. Agora Divina Receita, com Olga Bongiovanni. Depois, Pauta Aberta.